Então, tá aqui. Controle da dor, da inflamação e da dor crônica. Como é que nós vamos proceder? Então, esse trabalho aqui ele mostrou uma prevalência de dor crônica no Brasil, no estudo descritivo, que atinge mais ou menos de 29,3% a 73,3% da população brasileira. E são das mais variadas espécies de dor. As campeões de dor crônica são as dores músculo-esquelética. Também nesse trabalho aqui foi encontrado problemas gastrointestinais com o uso de anti-inflamatórios não hormonais de uso crônico. Então, nesse trabalho, eles fizeram um levantamento de 817 pacientes e eles observaram que 31,7% tinham lesões gastroduodenais e 24% eram já classificados como úlceras. Então, o que mostra esse artigo? Mostra que o uso de anti-inflamatórios que é utilizado para dor aguda não são muito bem-vindos para dores crônicas, pelo risco de problemas gastrointestinais, inclusive formação de gastrite e úlceras. E nós vamos entender qual as alternativas que nós podemos utilizar para o nosso paciente com dor crônica. Então, hoje em dia, o que se preconiza nos tratamentos para dor crônica? É o tratamento multi-alvo, como você pode ver aí na tela. Então, nós precisamos controlar vários mecanismos de controle da dor, utilizando medicamentos e suplementos e até mesmo vitaminas. Então, pessoal, você pode notar aqui que as fibras, nós temos a fibra do tipo A, fibra do tipo B, fibra do tipo C. As fibras que conduzem à dor são preferencialmente as fibras do tipo C. Então, nós temos aqui a fibra, o diâmetro da fibra, vamos pegar aqui como exemplo, a fibra motora, que tem um diâmetro de 6,22 micrômetro, e a fibra do tipo C, que é a que conduz dor, ela tem de 0,4 a 1,2 micrômetro. Porém, olha só, a velocidade da condução da dor da fibra do tipo C, que conduz a dor, é de 0,1 a 2 metros por segundo. E a fibra do tipo A motora tem de 10 a 85 metros por segundo, ou seja, ela é muito mais veloz. Porque diz que a fibra do tipo A ela é mielínica, como nós podemos ver aqui, ó, a fibra do tipo A ela tem essa bainha de mielina, que nós chamamos de nódulos de Ranvier. Então, o impulso se propaga desta maneira, é como se fossem saltos, por isso ela é mais veloz. E aqui a fibra do tipo C, ela não tem esses nódulos de Ranvier, não tem bainha de mielina, por isso a dor é um pouco mais lenta. Então, quando você toca um objeto quente, você tira rapidamente a velocidade que você tira é muito rápida. E claro que você vai se machucar devido à lesão que ocasionou no tecido. E a fibra da condução da dor ela é um pouco mais lenta. Então, quando o corpo sente um agente agressor, nós temos uma velocidade de contração muito mais elevada. Vamos à frente? Então, nós temos vias ascendentes e descendentes do controle da dor. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, aqui nós temos uma fibra ascendente, aqui vamos chamar isso daqui de A, e aqui eu tenho também a fibra ascendente B. Porém, eu tenho um controle da dor, um estímulo doloroso, e o controle doloroso aqui em B. Então, vamos ver como é que isso funciona. Então, quando você se queimou, você tem uma lesão articular, você tem um potencial de ação doloroso, porque o dano do tecido provoca um potencial de ação. O que é o tecido? São células. Então, esse potencial de ação ele desencadeia, você aumenta o fluxo de cálcio para dentro, aqui nós estamos vendo, no caso, o neurônio, né? Nós temos aqui um neurônio pré-sináptico, aqui um pós-sináptico, porque a condução da dor se dá através do nervo. Então, nós temos aqui um potencial de ação, uma entrada de cálcio, o cálcio vai nessas vesículas
e libera um neurotransmissor. É como se ele quebrasse essa vesícula. Essa vesícula, no impulso excitatório para a dor, nós temos uma substância chamada glutamato. O glutamato é o maior neurotransmissor excitatório. Então, uma vez ele liberado na fenda, aqui está a fenda sináptica, nós vamos ter um receptor no neurônio pós-sináptico que vai receber esse glutamato. Então, nós temos aqui o receptor ionotrópico, por exemplo, quando o glutamato se conecta ao AMPA, que é um receptor do glutamato, nós vamos ter uma entrada de sódio aqui para dentro, aqui do neurônio. E aqui também nós temos um outro receptor, que é o NMDA, que é o N-metil-D-aspartato, que também faz uma conexão com esse receptor e aumenta a entrada tanto de cálcio quanto de sódio. E um outro receptor, que é o mGlu-R, que é um receptor do glutamato, ele já é metabotrópico, ele tem uma velocidade um pouco mais lenta. Então, tanto o ionotrópico quanto o metabotrópico vão provocar estímulos de aumentar o potencial de ação. Então, você tem aqui uma resposta lenta pelo metabotrópico e tem uma resposta rápida pelo ionotrópico e, consequentemente, o potencial de ação que vai conduzir essa dor até o seu cérebro e você vai ter o entendimento da dor. Muito bem. Porém, esta mesma via ela é modulada. Então, isso acontece nas vias descendentes, que é a mesma via. Então, nós vamos olhar aqui na imagem B, que quando você tem o estímulo da dor, o nosso próprio corpo libera substâncias para aliviar a dor. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, da mesma forma que teve o potencial de ação, nós temos as vias descendentes, que ocorrem nessas mesmas vias. Nós vamos ter estímulo de liberação de norepinefrina, que é um agonista do alfa-2 no neurônio pré-sináptico. O que ele faz? Então, nós olhamos aqui, ó, que ele tem uma conexão inibitória por canais de cálcio. Ou seja, quando não libera cálcio, nós não vamos ter a quebra desta vesícula aqui. E, consequentemente, nós vamos ter menos estímulo doloroso. É claro que isso ocorre num determinado percentual, não é 100%, porque senão nós teríamos melhora da dor 100%. Um outro controle é formado pelo neurotransmissor GABA. O GABA, quando é liberado, ele é um inibidor do sistema nervoso central. Então, você vê aqui que o receptor GABA, ele também inibe a entrada de cálcio. E as liberações das encefalinas no receptor mu também vão provocar uma inibição pré-sináptica. Essa inibição também ocorre pós-sináptica, como nós podemos ver aqui, ó, alfa-2 sendo estimulado pela epinefrina, o GABA e o receptor mu. Então, esses receptores, recebendo o influxo desses neurotransmissores, também vão aliviar os sintomas dolorosos. Quais são as estratégias tradicionais para controle da dor? Então, nós temos aqui uma forte liberação, uma forte recomendação dos anti-inflamatórios tradicionais. Então, por exemplo, os medicamentos costumam inibir não só esta via que nós mostramos, mas o trauma local na membrana celular. Então, nós temos, por exemplo, o inibidor da COX-1, e o inibidor da COX-2. A COX-1 é uma molécula liberada quando ocorre a agressão do tecido. E ocorre de uma forma aguda, de 0 a 4 horas. E a COX-2 ela é mais tardia, ocorre depois das 4 horas. Na verdade, já se sabe que elas são liberadas ao mesmo tempo. Porém, uma com mais predomínio dependendo da fase. Então, por exemplo, aqui um medicamento muito utilizado é o meloxicam. E o que o meloxicam faz? É um inibidor da COX-1, tá? E o inibidor, nós vamos ver depois essa tabela. Então, ele inibe tanto a COX-1 quanto a COX-2. E o que eles fazem? Eles vão diminuir a liberação de prostaglandina, porque depois da COX-1 vai ser
formar das prostaglandinas. Nós vamos ver aqui já numa tela que você vai entender. Um outro medicamento utilizado são os antidepressivos. Como você melhorando a simbologia da dor com os antidepressivos, e eles também têm o potencial de diminuir a despolarização da membrana, ou seja, ele deprime o sistema nervoso central, então você teria um controle maior da dor. Um dos medicamentos muito utilizado é o cloridrato de duloxetina. Então, mas só que ele tem esses efeitos adversos, né? Ele aumenta a ansiedade, ganho de peso, distúrbio da sexualidade e queda dos níveis hormonais. Os inibidores da COX-1, nós temos o grande problema que são os problemas gastrointestinais. E os inibidores da COX-2, nós temos um aumento dos eventos cardiovasculares. Alguns medicamentos foram até proibidos do Brasil, como por exemplo o Vioxx, o Bextra, o Celebra. Então, e alguns medicamentos ainda são utilizados, o Arcoxia, por exemplo, que são inibidores seletivos da COX-2. O que foi verificado, existem alguns relatos e processos para o laboratório que manipulou esses inibidores da COX-2 específico, é que devido a aumentar os eventos cardiovasculares, eles saíram do mercado. Um outro medicamento utilizado é o tramadol, que é um opioide, né? Então, o opioide ele também é um inibidor, ele bloqueia o impulso nervoso, só que ele provoca uma sedação intensa e uma baixa motilidade gastrointestinal, o que leva muitas vezes ao abandono do tratamento, principalmente nas patologias crônicas. Para a patologia aguda é excelente, mas para as doenças crônicas, que é uma grande clientela dos fisioterapeutas, não faz muito sentido utilizar o tramadol por longo tempo. E um analgésico muito utilizado é o paracetamol, porém ele tem um alto índice de hepatotoxicidade, problemas gastrointestinais, renais e também no sistema nervoso. Nós vamos entender rapidamente esse mecanismo. Então aqui, essa ciclooxigenase que é liberada no trauma, então quando você tem uma lesão no tecido, você tem uma lesão celular e a membrana celular ela tem fosfolipídios de membrana. Uma desses fosfolipídios é a fosfolipase A2. A fosfolipase A2 ela libera um ácido chamado ácido araquidônico, e esse ácido araquidônico vai formar a lipoxigenases e as ciclooxigenases. Dentro da ciclooxigenase se destacam essas duas, a COX-1 e a COX-2. Mas dá uma olhadinha, ela tem a COX-1, por exemplo, ela é constitutiva. O que significa isso? Que esse processo de turnover do tecido, ele se dá às custas dessa molécula, da COX-1. Então, ela faz a renovação do estômago, do rim, das plaquetas, do útero, do sistema nervoso. Então, quando você inibe a COX-1 através do medicamento, você vai estar, de certa forma, atrapalhando o turnover desses tecidos. Então, por isso que não é recomendado inibidores da COX-1 por longo tempo. O da COX-2 nós temos também uma forma constitutiva, ou seja, aquela renovação tecidual às custas da COX-2, como por exemplo o rim e do sistema nervoso. Então o uso de um inibidor seletivo da COX-2 poderá trazer a longo prazo problemas renais e problemas no sistema nervoso central. A COX-2 também ela é induzida, né, pelos macrófagos, linfócitos, células polimorfonucleares e pelo endotélio. Então, o endotélio libera a COX-2. Então, por que não continuar com esses medicamentos? Justamente por isso, por causa desses efeitos adversos, porque esta parte constitutiva está em constante renovação. Quando você inibe, você não tem esse turnover desses tecidos ou tem de uma forma mais lenta.
Já foi descoberto a COX-3, né, que ela é específica para o sistema nervoso central. Então aqui, por exemplo, está mostrando o acetaminofeno, que é o paracetamol, ele utilizado de forma crônica, além de ser hepatotóxico, altamente hepatotóxico, em alguns países é até proibido, ele também tem uma grande formação dessa COX-2 no cérebro, no sistema nervoso central. Então, só que no sistema nervoso central é o turnover, ou seja, a renovação de algumas células do sistema nervoso central, exceto o neurônio. Porém, existem as outras células que fazem toda a sustentação do arcabouço cerebral. Então, uma vez você, como a COX-3 é específica para o sistema nervoso central, uma vez você inibindo, você não tem, de uma certa forma, esse tumor. Então, você pode ter, já existem relatos, pelo menos teóricos na literatura, que o uso crônico do paracetamol pode trazer propensão a doenças cerebrais. Mas uma verdade é que, antes que apareçam as doenças do sistema nervoso central, o fígado já ocorreu uma grande hepatotoxicidade. Então, as estratégias para controle da dor crônica pela ortomolecular, elas não são diferentes. Então, nós vamos também, da mesma forma, inibir a COX-1 e a COX-2, mas por incrível que pareça, os efeitos adversos são menores quando a gente utiliza os fitoterápicos, por exemplo. Nós vamos controlar os indutores e estimular os sensores. Então, você pode ver aqui embaixo, os indutores, eles podem ser exógenos e os endógenos. Os endógenos são os físicos, isquêmicos, né? Actíneos, imunopáticos. Então, esses são criados pelo próprio corpo. Os físicos é quando você tem uma alteração da própria célula, da própria física. Por exemplo, nos pacientes que têm alteração angular do joelho, eles têm mais propensão a ter artrose. Então, esse seria um indutor endógeno físico. E os indutores exógenos são as infecções, que é causada por micro-organismos, como bactérias, vírus, fungos. E também temos os indutores de necrose. Aqui já nós não vamos entrar nesse mérito, porque já não é uma coisa tão corriqueira para os fisioterapeutas. Os sensores, nós temos que são as células de defesa, né? Uma vez que existe, por exemplo, um agressor externo, exógeno ou endógeno, nós temos a migração de células de defesa para esta região, que se for no caso uma bactéria, um vírus, eles vão ter toda aquela reação imune, né, de que vai envolver as células, os macrófagos, os neutrófilos e até mesmo os linfócitos, tanto B quanto os linfócitos T. E no caso dos endógenos, essas células também vão recrutar mais células para que elas façam a limpeza, a fagocitose e, consequentemente, vem a regeneração tecidual. E aqui os mediadores estão relacionados, deixa eu voltar aqui a tela, à liberação de citocinas. Por exemplo, agora nós um assunto muito debatido é na infecção do Covid-19, né? Nós temos uma tempestade de citocinas. E as citocinas inflamatórias são, por exemplo, as interleucinas, interleucina 6, interleucina 1, TNF-alfa, interleucina 8, interferon e a interleucina 17. Quando essas interleucinas são liberadas, isso vai gerar um estímulo para os linfócitos, tanto B quanto T, a produzir mais linfócitos e antígenos que vão identificar anticorpos, que vão identificar os antígenos que, porventura, que, claro, no Covid-19, essa coroa, esse spike, né, eles são comunicados aos linfócitos T, que vão aí fazer a fagocitose e o reconhecimento desses antígenos. É por isso que nós temos essa imunidade. Mas esse caso de imunidade inata adaptativa é para um outro assunto. Então, nós temos uma outra função. Então, nós podemos inibir os mediadores inflamatórios, o NF-κB, o TNF-alfa, a interleucina 6 e a interleucina 1.
Porém, aqui, esta prescrição de medicamento é utilizada por um determinado grupo de pacientes. Por exemplo, os pacientes que têm lúpus, que têm artrite reumatoide, fazem uso da hidroxicloroquina por tempo longo. Por quê? Eles vão inibir essas citocinas inflamatórias. Nós precisamos melhorar a qualidade dessa membrana plasmática, então nós podemos usar aqui os derivados gordurosos, como por exemplo o ômega 3, nós vamos mostrar mais para frente. Nós podemos auxiliar na diminuição da despolarização da membrana, no aspecto do humor, então nós podemos usar o antidepressivo, mas não o do loxetina, que tem muitos efeitos adversos. Nós podemos usar, por exemplo, uma erva de São João, que não tem tantos efeitos adversos, são muito mais brandos. E eu posso também utilizar inibidores do canal de cálcio. Então vamos ver como tudo isso funciona. Aqui só mostrando a potência dos opioides, né? Nós falamos do tramadol, por exemplo, ele é 0,5 vezes mais potente do que o opioide endógenos, que são as encefalinas. Então aqui é uma graduação mais forte, aqui é o sulfentanil. Ele é 500 vezes mais potente do que os opioides endógenos, que são as encefalinas. Porém, aqui nessa tabela você vê os efeitos, né, adversos com o uso dos opioides. Então, não sei se vale a pena, para o uso crônico, o uso de opioides como tramadol, por exemplo, que nós acabamos de falar. Aqui também, só para que você tenha na tela, né, os efeitos, aqui no caso são os receptores desses opioides aqui, ó. Então eles podem se conectar com o Mi, com o Kappa, o Sigma, o Delta, porém eles vão ter esses efeitos adversos de acordo com o opioide utilizado. Então, por exemplo, a morfina, o antagonista, ou seja, que elimina o efeito da morfina, é o naloxona. E os efeitos é analgesia supraespinhal, depressão respiratória, euforia e dependência física. Então aqui é só exemplos que o uso dos opioides endógenos talvez não sejam de grande valia para as dores crônicas. Aqui foi o que eu falei anteriormente, o fosfolipídio de membrana, quando ele é lesionado, ele libera a fosfolipase A2, formação do ácido araquidônio e aí a lipooxigenase e a ciclooxigenase. Nós já falamos isso daqui, na verdade essa tela ficou fora de ordem. Nós não podemos esquecer esse livro aqui, muito bem escrito pelo Peter Gotch, eu não sei se é assim que pronuncia, ele escreveu sobre medicamentos mortais e o crime organizado. Muitos medicamentos provoca mais efeitos deletéricos que benefícios, como por exemplo o uso crônico do paracetamol. Então muitas pessoas estão com hepatotoxicidade, até com hepatite crônica, podendo caminhar para a cirrose, fazendo uso de paracetamol de forma crônica. Paracetamol pode ser usado uma vez ou outra, né? Mas o uso crônico acarreta hepatotoxicidade, podendo levar a pessoa até a morte. Então, aqui é um livro escrito por esse médico, inclusive, falando sobre os remédios mortais assassinos. Aqui está uma linha do tempo com relação à produção de anti-inflamatórios. Então, o primeiro foi a aspirina, né? Que a aspirina surgiu de uma planta chamada Salix alba. Então, a aspirina é um derivado de um fitoterápico, foi isolado a substância, que é o ácido acetil salicílico, e ele foi o primeiro anti-inflamatório a ser comercializado. E aqui, os mais recentes, aqui 2004, 2005, os inibidores seletivos da COX-2. Como eu já falei, o grande problema a partir desses inibidores da COX-2 são os eventos cardiovasculares. Os medicamentos mais antigos são muito mais seguros porque já estão no mercado há muito tempo, porém o uso crônico também acarreta problema gastrointestinal. Então aqui está os anti-inflamatórios de primeira geração, não seletivos. Eles são anti-inflamatórios moderados, analgésico moderado, antipirético e antitrombótico, né?
E os efeitos adversos, irritação gástrica, erosão gástrica, sangramento, lesão renal, eventos cardiovasculares e são anafilactoides. Então, não só o de primeira geração, por exemplo, de segunda geração, provoca muitos eventos cardiovasculares. Então, o uso crônico não faz muito sentido. Nós já falamos aqui os anti-inflamatórios de segunda geração, que são inibidores da COX-2, né? Ele tem efeitos terapêuticos, eles melhoram a dor. Porém, como eles têm muitos eventos cardiovasculares e renais, eles foram proibidos em muitos países. Um dos grandes efeitos inibidores seletivos da COX-2 é a formação de trombo. Por que ele forma trombo? Então, o COX-2 ele provoca vasodilatação, ele inibe a agregação plaquetária. Então, como ele é constitucional para o rim, para o sistema nervoso central, ele já faz inibição plaquetária. Então, quando você inibe uma substância que é inibitória, você deixa de ter a ação inibitória da agregação plaquetária. Então, o resultado é um aumento da formação de trombo. Os inibidores da COX-2, o que eles fazem? Proteção da mucosa gástrica, porque a prostaglandina, que é oriunda da COX-1, a prostaglandina ela produz um muco que protege a parede do estômago. Ou seja, se você inibe a COX-2, você vai deixar de produzir esse muco. Então, você vai ter maior lesão da parede gástrica. Ele tem efeito de agregação plaquetária. Então, uma vez inibido, você deixaria de ter a ação da agregação plaquetária, que por um lado é bom, mas por um outro também não, porque aumenta o risco de sangramento. Enfim, nenhum e nem outro são benéficos para uso crônico. Aqui só mostrando o que eu falei, que a prostaglandina é responsável pela liberação do muco. Aqui está o muco. E se você inibir a COX-1, você não vai ter mais produção de prostaglandina e, consequentemente, diminui a produção de muco do estômago. Por isso que as pessoas que fazem uso crônico acabam tendo uma lesão da parede do estômago, uma úlcera péptica e assim por diante. Bom, o que nós podemos fazer nas estratégias ortomoleculares? Então, como nós falamos lá dos indutores, dos sensores, nós podemos controlar isso através dos medicamentos ortomoleculares. Então, nós podemos ter aqui um exemplo. Os indutores físicos, como nós falamos, nós vamos corrigir com o nosso tratamento, né? As palmeiras, os ajustes articulares, os recursos eletrotermofototerápicos que recuperam os tecidos. No controle da doença autoimune, por exemplo, na artrite reumatoide, no lúpus, eu posso utilizar também a vitamina D3 em altas doses, né? Nós temos que afastar, claro, nas doenças autoimunes, a lactose e o glúten. Uma outra forma é inibir os mediadores. O arpagófito procubens, por exemplo, ele é um anti-inflamatório, ele é um alcaloide, né? Ele tem o arpagosídeo, utilizado em 400 mg, ele é um inibidor da COX-2 também. A Uncaria tomentosa, 500 mg também, e o Boswellia serrata, que tem o ACBA, eles também são inibidores da COX-2. O Alcaçuz, pessoal, ele tem a capacidade de aumentar o corticoide endógeno em 6 vezes, então ele é um excelente anti-inflamatório. Como a membrana está despolarizada e liberando aquelas vesículas de cálcio, eu posso utilizar também o GABA, a valeriana, o 5-HTP, que aumenta os níveis de serotonina e altera essa ansiedade com relação à dor. E os flavonoides, por exemplo, muito utilizado é a quercetina, que também tem potência anti-inflamatória. Eu posso utilizar um estabilizador de membrana, por exemplo, como algumas vitaminas do complexo B, como por exemplo a tiamina, que é a B1, o GLA, que é o ácido gama-linoleico, né? Eu posso utilizar também. Aqui eu posso citar o fosfatidilcerina. Eu posso utilizar também o ômega 3, o DHA e o EPA, que vão auxiliar na restauração da membrana celular, que ela é fosfolipídica. Eu posso aumentar a eficiência dos leucócitos. O beta-glucana tem mostrado, junto com a equinácea purpúrea, que ele aumenta a eficiência dos macrófagos.
E também, no caso, se o meu paciente tiver uma infecção, eu posso usar a sanguinarina canadense, a sanguinarina baicalensis, a berberina, que possuem essa substância que é o benzofenandrino, que in vitro e in vivo tem demonstrado efeitos antibactericida, antifúngicos e antiviral. Eu posso melhorar a qualidade dos tecidos cartilaginosos, por exemplo, como numa artrose, o sulfato de condroitina, o colágeno bioativo do tipo 2, o silício orgânico, que é utilizado, que ele faz parte do metabolismo do colágeno, o ácido hialurônico também, que faz parte da matriz do colágeno, e o boro e a vitamina C, principalmente a vitamina C, que diminui a ação das colagenases, que destrói o colágeno. Então, a suplementação de vitamina C é muito importante nos pacientes com artrose. Os hormônios bioidênticos, eles aumentam a síntese proteica, ou seja, aumenta a síntese de proteína e aumenta a aceleração da reparação dos tecidos. Para controlar o humor, ou seja, também diminui a velocidade de despolarização da membrana, nós temos o hipérico perfurato, pipermesticin, a tirosina, que vai formar também a dopamina, ou seja, eu melhoro essa simbologia da dor. A melatonina, que melhora a qualidade do sono. Os pacientes com dor, às vezes, têm dificuldade para dormir. E eu posso usar também inibidores do canal de cálcio. Entretanto, esses inibidores do canal de cálcio, como o Crocus e a Nigella, eles atuam muito na hipertensão arterial. Tá? Eles diminuem a pressão. Já o Ziclag, ele não tem por via oral, ele tem por via local. É um spray, ele é feito de um fitoterápico chamado Alpinia zerumbete. Então, ele diminui a entrada de cálcio, ou seja, vai diminuir a quebra daquelas vesículas e, consequente, uma inibição da dor. Então, você pode usar esse spray no joelho, na coluna, enfim, aonde o seu paciente estiver apresentando dor. Bom, nós também não podemos esquecer de fazer a aferição das enzimas inflamatórias que acomete o nosso paciente. Aqui eu coloquei só algumas. Aqui não é o foco da nossa aula falar sobre esses exames. E os colegas que estão assistindo aqui esta pequena aula demonstrativa, se tiver interesse em entender mais sobre a prescrição ortomolecular, nós temos um curso online com 400 horas que você pode fazer do conforto da sua casa. Bom, pessoal, era o que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e eu aguardo você como aluno na nossa plataforma.